A gente vai dar continuidade, na verdade, daquilo que foi ministrado semana passada, né? Semana passada nós falamos sobre Filipenses, onde o apóstolo Paulo ele escreve ali, né, aos Filipenses, dizendo que para mim viver é Cristo, e viver em Cristo é servir os outros. Amém? O resumo da carta de Filipenses é isso. Para mim, o viver é Cristo, e viver em Cristo é servir os outros. Amém? E abre lá comigo de novo, então, Filipenses capítulo 3, versículo 19. Quero voltar novamente a repetir esse versículo, porque é um versículo que tem, assim, ministrado muito ao meu coração, assim, nesses últimos tempos aqui, nesse último mês também. Talvez você vai falar comigo, você que está nos acompanhando, mas será a quarta vez que só nesse mês você está falando esse versículo, né? Pois é. É que para o ensino, algo entrar no nosso coração, às vezes precisa uma repetição, né? E aqui está dizendo Filipenses 3,19, diz assim: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. E mais uma vez lá em Mateus 24 fala que nos últimos dias que a gente está vivendo serão dias como o de Noé, dias onde muitos comiam e bebiam, né? Isso fala também de alimentar seu próprio ventre, mas muitos também, né, seriam como Noé, né? Muitos entenderiam, e a minha oração, minha expectativa é que a gente possa estar entendendo aquilo que Deus está fazendo nesses últimos dias. Enquanto muitos estão só comendo e bebendo, outros estão construindo uma arca para o Senhor. Amém? Enquanto uns estão comendo e bebendo, só satisfazendo seus próprios prazeres, alimentando seu próprio ventre, outros estão entendendo o que Deus está querendo fazer nesses últimos dias e fazendo aquilo que Deus está fazendo, né? Cooperando, na verdade, né? Cooperando com aquilo que Deus está fazendo. E o que me faz pensar daí, nesses últimos dias, é que as nossas atitudes estão muito influenciadas naquilo que a gente pensa, nos nossos sentimentos, né? Em Provérbios fala que o nosso coração muitas vezes é enganoso. Não muitas vezes, é enganoso. Nosso coração é enganoso. E todos nós temos sentimentos. E ontem a gente teve um momento do presbitério, a gente estava falando um pouco dos nossos sentimentos também. Abrindo o nosso coração uns com os outros também. Nós temos sentimentos. Amém? Todos nós temos sentimentos. Todos nós que estamos aqui, nós temos sentimentos e às vezes nós nos ferimos, às vezes nós nos machucamos, às vezes nós pensamos coisas boas, ou às vezes pensamos coisas ruins. Nós temos muitos sentimentos. E o sentimento, aquilo que a gente alimenta, o nosso sentimento vai determinar, sabe, aquilo que a gente vai fazer. Às vezes nós sentimos muitas coisas e queremos alimentar o nosso próprio ventre. Por exemplo, né, hoje, um dia lindo. Hoje eu acordei e falei, nossa, que dia gostoso, né, gente? Que dia lindo, clima agradável, tudo coopera para que esse dia seja um dia muito feliz, um dia muito agradável ao Senhor. Mas às vezes a mentalidade vem, né? A gente dorme às vezes com aquela porta aberta assim também, vem um ventinho às vezes gostoso, né? A gente acorda, mas que gostoso estar na cama também, né? Que gostoso. E aí que entra nesse momento, eu estou sentindo uma vontade de ficar na cama, mas se eu alimentar esse sentimento, né, eu posso ficar lá na cama e perder. Então, qual é o nosso desafio nesses dias? É pensar como o Senhor pensa, é sentir como o Senhor sente. Será que os nossos sentimentos, aquilo que eu penso, realmente é aquilo que Jesus pensa? As minhas atitudes em casa estão sendo aquilo que Jesus faria em casa? Entende? Nós temos que ser como Jesus, né? Pergunta para a pessoa do seu lado, você é como Jesus na sua casa? Pastor, na hora que eu ia falar, eu pensei que você ia parar. Você é como Jesus, mas não em casa, né? Então, peraí. Né? Nós temos que ser como Jesus em casa. Nós temos que ser como Jesus em qualquer outro lugar da nossa vida, né? E volta para mim, então, lá em Filipenses 2, versículo 5. Porque Paulo, ele constrói um entendimento aqui nas cartas de Filipenses. Ele começa o capítulo 1 dizendo que para mim viver é lucro, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Até eu gostaria de partir com o Senhor, mas eu preciso ficar aqui com vocês, né?
Mas ali no capítulo 2 para frente, ele começa a falar algumas coisas, né? Que o viver em Cristo é você pensar nas outras pessoas. E ele dá 4 exemplos ali de pessoas que não pensaram nele, que não se alimentaram do seu próprio ventre, que não satisfazeram as suas próprias vontades, mas de 4 pessoas aqui, né? A gente vê a partir do versículo 5 até o versículo 30, fala de 4 pessoas. Isso eu só estou dando uma recapitulação daquilo que falamos semana passada. Ele fala de Jesus. Jesus, ele não pensou em si, Jesus não alimentou seu próprio ventre, antes ele se esvaziou de si mesmo e veio servir a cada um de nós, morrendo numa cruz. E ele foi exaltado e hoje está assentado no alto sublime trono. Amém? Depois Paulo fala dele mesmo. Ele, por mais que ele tinha tanto conhecimento, ele tinha todas as faculdades melhores da época, ele era um homem sugoi na época, mas mesmo assim, ele fala assim: eu considero tudo como esterco, tudo que eu aprendi, porque eu quero conhecer a Cristo, e eu, a si mesmo, me ofereci como oferta para servir vocês, né? Você vê que Paulo também não pensou nele. Depois, né, você vê um outro exemplo de Timóteo, versículo 19, falando assim: olha, Filipenses, eu vou enviar o nosso irmão Timóteo para estar com vocês, porque Timóteo, ele se interessa em vocês. Timóteo ele não está pensando nele, ele está pensando nos filipenses também, no bem da igreja do Senhor. E depois no final, lá no versículo 30, ele fala de um homem que chama Epafrodito, né? O homem que a Bíblia diz que ele quase chegou, né? Versículo 30, visto por causa da obra de Cristo, chegou ele a quase a morrer. Por tanto servir a Cristo, ele quase morre, mas por amor aos outros. Ele não estava pensando nele, ele estava pensando em quem? No próximo. Então, 4 exemplos, mas é claro que o nosso exemplo maior é o exemplo de Jesus, né? Nós temos que ser como ele. Amém? Vamos ler então do versículo 5 ao versículo 11. Aqui fala de Jesus que ele teve alguns sentimentos e a gente precisa ter os mesmos sentimentos que a Bíblia diz aqui. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo nesse dia. Assim como cantamos e oramos, queremos te conhecer, e é de dentro para fora, é de dentro para fora. Nós queremos ser semelhante a Ti, nós queremos nos tornar como o Senhor. O Senhor morreu numa cruz, Pai, para isso, para levantar filhos semelhantes a Ti, uma grande família de muitos filhos parecidos com o Senhor, Pai. Por isso, nessa manhã, nos faz mais um pouco semelhante a Ti. Muda de dentro para fora, muda de dentro para fora, alcança áreas que somente Teu Espírito pode alcançar no nosso coração. Por favor, dependemos do Teu Espírito. Nós estamos aqui não apenas para se ajuntar, para conversar ou para estar com alguém, mas viemos aqui para nos alinhar contigo, viemos aqui também para ter comunhão, sim, mas nós viemos aqui para refletir, nos alinhar com Tua palavra, ser como o Senhor, como o corpo de Cristo, como uma família, em nome de Jesus. Amém. Não sei se você, ao ler isso, você entra em crise, porque é para nós termos o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Que sentimento será que Jesus teve? E será que eu estou tendo o mesmo sentimento? Mais uma vez eu digo, nosso coração é enganoso e nós temos muitos sentimentos, e nós temos que alinhar os nossos sentimentos e ter o mesmo sentimento que Cristo teve. E aqui eu vejo, sabe, alguns sentimentos que Jesus teve, eu anotei aqui, né? Mas ter o mesmo sentimento é ter o mesmo pensamento, é ter o mesmo coração de Jesus, é ser como Jesus na terra,
É um desafio muito grande, mas não é impossível. E o que Jesus espera de nós é que a gente possa, sabe, ser semelhante a Ele. Nós não viemos aqui para bater cartão, nós não viemos à igreja, nós não aceitamos a Cristo para receber bênçãos. Mas Cristo morreu numa cruz para quê, gente? Para nos salvar. E uma vez que nós somos salvos, nós recebemos o Espírito Santo. E a vontade dele é que a gente possa nos tornar semelhante a Ele na terra. E a pergunta hoje fica no meu coração: eu estou mais semelhante a Jesus? Eu estou mais parecido com Jesus do que ontem? Ano passado para cá, eu estou mais parecido com Jesus? Amém? Né? Aquele homem de 5 anos atrás, comparando com hoje, estou mais semelhante a Jesus? A vontade de Deus é que a gente, a cada dia que se passa, a gente está num processo até que cheguemos a varão perfeito. Até que cheguemos naquele grande dia que seremos como Ele é. Então estamos no processo. Então eu preciso avaliar um pouco a minha vida, meu estilo de vida, e deixar que Deus, Ele fale ao meu coração e ter o mesmo sentimento. Nós vamos falar de alguns sentimentos que Jesus teve. E se eu não me adequo, eu preciso me adequar à palavra. Porque o evangelho que está sendo pregado hoje é aquilo. Eu quero adequar a palavra para o meu estilo de vida. Eu sou um crente conveniente, né? As passagens que é bom para mim, eu recebo. Mas as passagens que não é bom para mim, serve para outro, né? Porque aquele irmão não veio, ele poderia estar aqui para ouvir isso. Não, eu preciso então, cada palavra que está sendo pregada, cada palavra que eu leio na meditação em casa, eu preciso me adequar a ela. E pregadores, às vezes a gente faz palavras para pregar para os outros, não é verdade? E a gente já falou que a gente precisa ler a Bíblia não para pregar para os outros. Antes, eu preciso ler Bíblia para me adequar nessa palavra, nessa verdade. Amém? Amém? Quantos leem Bíblia aqui? Amém? Glória a Deus, metade, aleluia. Né? Mas a gente precisa ler a Bíblia, né? Porque aqui está a verdade absoluta. Porque hoje em dia a gente vê muito assim, eu penso assim, sim, cada um tem o direito de pensar como pensa, tal, como deseja, mas só que existe um manual, existe um caminho. E aqui tem que ser o nosso padrão de vida. Não é aquilo que talvez homens falaram, mas aquilo que Deus disse. Amém? Então por isso julgue cada palavra que está sendo ministrada também, para que a gente possa ver se é isso que está falando. Mas também um cuidado. A gente está falando sobre algo aqui, mas a gente precisa conhecer a Bíblia toda para entender que não é só uma parte, mas são todas as partes da Bíblia. Amém? É tudo conectado, o antigo com o novo. Ele não se contradiz um ao outro. Antes a gente aprende muitas coisas ali que se encaixam aqui, e algumas coisas que Jesus falou, não, agora um novo mandamento te dou, né? Então a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Amém? Olha aqui. A Bíblia diz que ele, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar-se. Imagina se Jesus era Deus e é Deus, amém? Ali, Jesus sofreu, Jesus ele fez um jejum ali no deserto, começou ali o ministério dele, e ele estava 40 dias sem comer. E ali o que o diabo faz? O diabo fala para ele, olha, se você é filho de Deus, fala para essas pedras se tornarem pães. Jesus tinha esse poder? Tinha, amém? Mas ele não fez. Por quê? Porque ele estava fazendo a vontade do Pai, né? Por mais que ele tinha poder, o que ele estava pensando quando Jesus veio? Ele não veio para alimentar seu próprio ventre, para fazer a vontade dele. Ele tinha esse poder, mas ele estava aqui, ele disse, o meu alimento, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Ele poderia ali também, lá no Getsemane, falar, vem uma legião de anjos aqui, né, para me socorrer nesse momento, e tudo vai ficar bem? Sim ou não? Mas mais uma vez ele estava ali, suando gota de sangue, porque ele não estava pensando nele, ele estava pensando em mim e você, ele estava pensando no Pai, ele estava pensando em agradar o Pai, tão somente isso, o mesmo sentimento. Então se Jesus, ele tinha esse poder, mas ele se esvaziou para poder servir a cada um de nós. Quando estão já captando algumas coisas, eu estou sendo como Jesus, amém? E ele se esvazia de si. Quem se esvazia de si,
ele serve aos outros. Agora, quem enche de si, ele quer ser servido, né? Quando eu me esvazio do meu orgulho, das minhas vontades, eu vou servir o próximo. Mas quando eu me encho, não, eu sou, a gente quer que as pessoas nos sigam, né? Jesus se esvaziou de si mesmo. Mateus capítulo 20, versículo 27 ao 28, ele disse: a quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E mesmo, sabe, naquele momento onde Jesus ele estava ali reunindo com seus discípulos, e cada discípulo abençoado, né? Os 12 discípulos de Jesus, um era melhor que o outro. Não, um era pior que o outro, né? Um achava que era melhor que o outro, na verdade, né? Mas mesmo assim, o que Jesus faz, gente? Naquele momento da ceia, quem se lembra? Quem se lembra? Ele pega uma toalha, ele pega uma bacia e lava os pés de cada um daqueles discípulos. E naquele tempo, não tinha tudo que a gente tem hoje. Não tinha um tênis confortável, não tinha talco, tênis pé, né? Não tinha aquele talquinho bonitinho, pomadinha para passar no meio dos dedos, né? Não tinha nada, era aquela coisa grossa. Mas mesmo assim, Jesus, ele lava os pés. E esse trabalho de lavar os pés era só dos escravos. O senhor da casa, ele jamais faria isso. Mas o que Jesus fez? Jesus lavou os pés. Se hoje, de novo, eu estou disposto a lavar o pé do meu irmão, calma, a gente não vai fazer um lava-pé aqui. Mas, e se você quiser lavar o pé hoje, você pode lavar o pé do seu irmão hoje também. Se Deus falar no teu coração, amém, você está livre para fazer isso, né? De vez em quando é bom o cônjuge fazer isso também. Um lavar o pé do outro e falar: eu estou aqui para te servir. E não só com o cônjuge também, mas com nossos irmãos também. Porque conforme o tempo vai passando, a gente corre o risco de perder o mesmo sentimento que Cristo teve, que foi de servir uns aos outros, de ter o prazer de servir o meu irmão, de fazer um pratinho para ele, né? De pagar uma jantinha para ele, de fazer uma ligaçãozinha para ele, de fazer uma visita para ele, né? De levar uma cesta básica para alguém, entende? Então a gente pode, sabe, ser como Jesus. O primeiro sentimento que ele teve, que eu vejo, é um sentimento de compaixão. Lá em Mateus capítulo 9, versículo 36, diz assim, eu vou ler só para a gente correr um pouco, tá? Mas a gente vai se prender mais em Filipenses, é só alguns versículos para a gente poder correr um pouco. Fala assim comigo, compaixão. É o primeiro sentimento que eu vejo que Jesus teve. Jesus foi movido por compaixão. Compaixão faz você se identificar com a dor do seu irmão. Faz se identificar com aquilo que seu irmão pode pensar, pode achar também. Isso me identifica com a pessoa. Lá em Mateus 9,36 diz, e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus ele foi movido por compaixão. Compaixão no grego também é ser movido por dentro das entranhas, é algo tão interno, é algo tão no coração ali, né? É algo tão que você se identifica com a pessoa, e Jesus teve compaixão de cada um de nós. Eu fiquei assistindo um pouco essa semana o jornal, né? E o Jornal Nacional lá do Brasil, parece que está tendo uma greve lá dos caminhoneiros, né? E lá a gasolina chegou até a ser quase R$10 em alguns lugares, né? Faltando até comida em muitos lugares. E aí teve uma entrevista lá com as pessoas, né? Pessoas comprando, né, uns 10 sacos de arroz, não sei quantos de batata, não sei o que mais. E aquela pessoa, o repórter falando assim, você não se importa de você estar comprando tudo isso e faltar para os outros? Você não está pensando nos outros? E a resposta de muitos foi, não, nessa hora a gente pensa em nós. E essa é a realidade do mundo. Nos dias de Noé, a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Comiam e bebiam, só estão pensando no seu próprio ventre. Glória a Deus que tem mercados lá
que falaram assim, não, compra 5 de cada um, 5 pacotes por pessoa, porque eles não estavam pensando só em uma pessoa, estavam pensando num coletivo. E o reino de Deus é sempre coletivo, é sempre pensando em todos. Jesus estava pensando não nele, porque se ele pensasse nele, gente, ele era Deus. Ele poderia dar um estralo e a gente, e tudo ser feito, tudo, sabe? Mas ele serviu cada um de nós. Amém? O mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus é para nós termos. Lucas capítulo 15, aqui a gente encontra, abre lá, um sentimento que Cristo teve, que a gente encontra aqui nessa parábola. Lucas, capítulo 15. É uma passagem bem conhecida. Só que eu não gosto muito. Tome muito cuidado, amém, gente? Com esses títulos, que é bênção, para a gente ter uma ideia do que está falando o texto. Mas esses títulos foram homens que colocaram, né? Eu acho que foi isso, né? Dá para entender isso. E realmente é uma parábola, é uma história de um filho que saiu de casa. Mas antes disso, eu vejo que não está falando de um filho, está falando de um pai. Está falando de característica de um pai aqui, de um pai tão amoroso. E mais uma vez, todo judeu, todo primogênito, ele tinha o direito ao dobro da herança. Amém? Então, dentre 2 filhos, então quer dizer que o filho recebia o dobro, o filho primogênito, e o filho menor recebia 1/3, né, da herança. E ali não tinha o costume do filho, sabe, pedir a herança do pai antes dele morrer. Agora, caso ele morresse, havia um testamento e aí ele recebia a herança. E o filho, ele pede a herança antes do pai morrer. É como que se dissesse, pai, eu quero que você morra, eu quero viver minha própria vida, né? Então, esse filho, ele tinha tudo para ser julgado, né, pelas leis que tinha na época lá também, né, de ser de repente até apedrejado, porque um filho que não honra o pai, ele será morto também, né, naquela época. Mas aqui diz que ele pediu toda a herança e ele saiu de casa. Ele saiu e gastou tudo, a herança, pensando em quem? Ele gastou tudo por aquilo que ele queria, gastou toda a herança do pai, sabe, em coisas supérfluas, em coisas que não estavam no coração do pai. Mas chegou ao ponto que ele começou a alimentar porcos, viver com porcos, gente. Imagina, viver com porcos ali, desejando comer o estrume, desejando comer aquilo que os porcos comiam. Essa foi a realidade desse filho, né? Até que o filho, lá no versículo 17, diz que ele caiu em si. Essa palavra no original diz que ele se arrependeu naquele momento. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morto de fome? Imagina você pai desse jovem. Saiu de casa, fez tudo errado, pediu a herança, gastou tudo, e agora não tem mais nada, e agora ele quer voltar para casa. Alguém conhece alguma história assim? Ou até mesmo maridos ou esposas, né, que de repente algumas esposas falam, não te falei, né? Não te falei, não faça isso, irmão, não faça isso. A gente precisa estar num acordo. Mas só que, né, o filho errou, o filho fez tudo de errado. E muitos pais, talvez os pais que fariam, o filho chegando, talvez deixaria ele para fora, né? Porque você me envergonhou. Aquele pai, naquela época, talvez estaria envergonhado, né? Meu filho está fazendo tudo isso. Meu filho está fazendo tudo errado, né? E de repente, muitos diziam, o pai não está fazendo nada. Qual a atitude do pai? Ele só está ali olhando, só está ali esperando, né? Mas o pai, ele não fez isso, né? Ou de repente, alguns pais poderiam avaliar, né? O filho chegou, vamos ver mesmo se ele se arrependeu, né? Vamos deixar um tempinho aqui com ele, vamos ter uma conversa, tudo, né? Mas o pai também não fez isso. Outros pais também poderiam pensar assim, não, você me fez como morto, né? Então agora você vai ficar de castigo agora. Você agora vai, para aprender, você vai ficar agora lavando as coisas, você vai ter um serviço de empregado, de escravo agora, só para você aprender, né? Muitos pais fariam isso, não é? Não é verdade? Aquele desejo de disciplinar. Mas o que o pai fez? O que o pai fez aqui, gente? Versículo 20. E levantando-se foi para seu pai, vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou de longe, e
Compadecido, olha a compaixão de novo do pai. Compadecido daquele homem, daquele jovem, ele correu até ele abraçou e ele o beijou. E continua: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu e ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, e comamos e regozijemos. O que o pai fez? O pai não espera. O pai se compadeceu do estado daquele filho que estava ali, todo sujo, tão arrebentado, tão triste. O pai, ele não espera: agora você tem que vir aqui aos meus pés. Antes, olha o coração do pai, gente. Olha o coração de Jesus. Ele foi até ele correu até ele. Peraí, ele estava cuidando de porcos. Ou seja, ele não estava cheirando bem, né? Ou seja, ele não estava limpo. Ou seja, ele talvez, o cheiro era tão desagradável que talvez ficaria longe. Mas o que o pai fez, gente? Pergunta para a pessoa do seu lado: o que o pai fez? Sabe por que eu faço isso também? Porque às vezes eu vejo pessoas sendo arrebatadas antes de mim. A gente tem que ser arrebatado junto, gente, tá? Juntos seremos arrebatados. Mas olha só, o pai vai em direção dele, ele abraça e o beija ainda, gente. O abraço eu te aceito. O beijo também tinha um significado naquela época. O beijo era um símbolo de aceitação. E depois ele fala: preparai a melhor roupa. Dá um jeito nele, mas preparai a melhor roupa. Não é a piorzinha, não, é a melhor que tinha. E vestiu, né? E outra, coloca um anel no seu dedo. O anel naquela época também tinha um símbolo de autoridade. Coloca autoridade na vida dele. Ele continua sendo filho aqui nessa casa. Ele é meu filho, ele tem autoridade, ele tem a herança dessa casa. Coloca agora sandália nos pés. Sandália que andava calçado naquela época só era quem era filho. Os escravos andavam descalço, né? Mas os filhos andavam calçados. Você é meu filho. E agora, preparai agora um churrasquinho, né? Matai aquele novilho cevado. Antes quem estava comendo porcos, agora está comendo uma picanha. Agora está comendo ali um novilho cevado. Ou seja, esse novilho cevado também só era sacrificado quando vinha alguém de muita importância na casa. E ele pega aquele novilho cevado e prepara um banquete para aquele filho. A atitude do pai. Compaixão. O que às vezes nós, igreja, nós fazemos nesses dias que a gente vive? Às vezes nós vemos alguém vivendo em pecado, ou às vezes nós vemos alguém no lamaçal de pecado. O que a gente faz? Às vezes a gente julga as pessoas. E a gente precisa se compadecer das pessoas. Porque se ele está, ou se ela está nessa situação, alguma coisa o levou para estar naquilo. Eu preciso procurar sentir o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Se Jesus viesse hoje e olhasse para dentro de nós, aquele lugar onde só a gente conhece, como que ele agiria? Se você fosse Deus, o que você faria? Você iria te aceitar você mesmo como filho? Né? Porque às vezes nós olhamos para nós e vemos: meu Deus, eu preciso melhorar muito, eu preciso ser como Jesus, né? Mas você vê que Jesus, ele não veio para condenar, antes ele veio para salvar. O primeiro sentimento que Jesus teve então foi compaixão. Será que eu tenho compaixão por aquilo que meus irmãos estão passando aqui à minha volta? Será que eu me importo com as pessoas que estão à minha volta? Ou estou pensando só no meu ventre de mim? Né? Jesus, ele se esvaziou e não pensou nele mesmo. Ele pensou em mim e você. Amém? Estão conseguindo captar? Amém? Está difícil? Compaixão. Eu tenho compaixão. Semana passada a gente deu um pequeno desafio para nós como igreja durante a semana. Nessa semana a gente poder fazer uma visita para alguém, a gente ligar para alguém, a gente servir alguém, né? Porque às vezes nós pensamos: não, hoje estou muito corrido, não, hoje estou... E a gente, se for dar desculpa, o corpo acostuma também, gente. É gostoso ficar em casa, é gostoso, gente, é bom, o corpo se acostuma, né? Mas será que eu estou pensando no próximo?
Se nós lemos a história dos heróis da fé, né, os mártires, os apóstolos e homens que marcaram a história durante a humanidade, durante o Evangelho, gente, eles não pensaram neles mesmos. Antes, assim mesmo como Paulo, se ofertou a si mesmo em prol de uma causa, em prol de vidas. Amém? Então Jesus, ele teve o mesmo sentimento que nós temos que ter, que é compaixão. Outro sentimento que ele teve foi de humildade. Porque ele se humilhou, a Bíblia diz. Ele se humilhou, repita assim comigo, ele se humilhou. Quem se humilha, ele serve, né? Quem se humilha, ele submete, não estou falando a regras, mas se submete à palavra de Deus. Amém? E a vontade de Deus é que a gente seja humilde. Lá em João capítulo 6, versículo 38 ao 40. A minha preocupação não é aquilo que eu estou fazendo, aquilo que estamos fazendo. Ah, você está fazendo isso, ah, você está fazendo aquilo. Não, mas aquilo que você está se tornando. Porque nós somos chamados para se tornar semelhante a Ele. Então essa palavra vem para que a gente possa, sabe, mais um pouco, a gente se alinhar com o coração de Deus, nos tornar semelhante a Ele. A vontade de Deus é que cada um de nós possamos ser como Cristo. Amém? Jesus disse, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Em quem nós estamos se tornando? Eu também tenho o mesmo sentimento de Jesus. Sou humilde. Humilde, ele aprende uns com os outros. Amém? Humilde, ele aprende até com uma criança. Humilde, ele se sujeita à palavra de Deus. Humildade não é você pensar menos de si mesmo. Humildade é você pensar menos em si. Vamos repetir? Humildade não é pensar menos de si. Humildade é pensar menos em si. Ele se esvaziou. Ele teve o prazer de servir a mim e você. Por que a gente está falando isso? Porque nós temos crido também, temos visto. E nós precisamos entrar nesse lugar. De não fazer as coisas para se autopromover. Não fazer as coisas porque eu estou pensando na minha vontade. Porque eu não gostei disso. Porque eu não fiz aquilo. Não. Minhas atitudes precisam ser pensadas num coletivo. Os meus sonhos, meus projetos, as minhas decisões, eu não posso pensar somente em mim. Eu preciso pensar na minha casa, eu preciso pensar nos meus irmãos, eu preciso pensar no coletivo. Talvez você está cansado de ouvir, mas alguns que estão nos visitando não ouviram ainda. Mas tudo que é de Deus, Ele sempre vai servir pessoas. Amém? Nunca vai servir assim. Eu tenho um grande sonho, tá? Esse sonho não é para servir você. Esse sonho sempre é para servir pessoas. Amém? O Evangelho não tem nada a ver com a minha vontade seja feita, mas a vontade do Pai, né? Existem muitas conferências hoje em dia, né? Conferências e a glória a Deus pelas conferências. Eu sou muito ministrado e sou muito abençoado. Mas só que não existe muitas conferências no sentido de que tome a sua cruz. Vamos fazer a conferência da morte a si mesmo, né? Conferência da renúncia. Isso não chama muita atenção, não dá muito ibope, né? Não chama não dá aquela vontade de, peraí, eu vou lá para a igreja para morrer? Pois é, cada domingo que a gente vem aqui é para a gente morrer mais um pouco, né? Morrer para nós mesmos e nos tornar semelhante a Ele. Amém? Nós queremos nos tornar semelhante a Ele. Amém? E um outro sentimento que ele teve foi o sentimento de amor. Porque diz a Bíblia que assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Para alguém chegar na cruz, não é porque ele quis, não foi pela força dele, mas foi pelo tanto amor que ele nos amou. Amém? Lá em Atos capítulo 20, versículo 24, diz assim: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, em
em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para testemunhar o Evangelho da graça de Cristo. O apóstolo Paulo, ele mesmo dizia que o amor de Cristo me constrange. Ele tanto foi amado que ele precisava fazer algo em prol das pessoas. Ele precisava ser fiel com aquilo que ele viu e recebeu da parte de Deus. E a vida dele foi o que, gente? Como que foi a vida do apóstolo Paulo? Foi nos palácios? Foi nas prisões? Como é que foi a vida do apóstolo Paulo? Ele pensou nele mesmo? Teve uma certa vez que a Bíblia diz que ele foi apedrejado quase à morte. Todo mundo dava ele como morto e levaram ele fora da cidade. E ele despertou daquilo, o que ele fez? Voltou para pregar o Evangelho de novo, na mesma cidade onde ele foi apedrejado. Que amor é esse? Ele não estava pensando nele. Se ele estivesse pensando nele, eu vou fugir daqui. Mas ele estava pensando em cada pessoa que estava ali e precisava de ouvir o Evangelho. Então, não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com a gente ter o mesmo sentimento que Cristo teve. E o sentimento de compaixão de Cristo, o fez servir as pessoas. Eu sirvo as pessoas, amém? Meu coração tem desejo de servir pessoas. O sentimento de humildade fez ele se humilhar e obedecer à vontade de Deus. E o sentimento de amor fez ele renunciar tudo para poder fazer a vontade do Pai. Vou repetir, porque a Bíblia diz: tende o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Eu preciso ter o mesmo sentimento que Cristo teve. Se eu estou desalinhado, eu estou fora da vontade de Deus. E eu posso correr o risco de acontecer aquilo naquele grande dia. Peraí, Senhor, eu não expulsei demônios no teu nome. Eu não fui na igreja todo domingo. Eu não fui na célula de vez em quando. Mas aqui a Bíblia diz: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque quem vai entrar no reino de Deus é todo aquele que faz a vontade do Pai. Está bem claro já. Não é qualquer um que vai entrar no reino de Deus, mas é aquele que faz a vontade do Pai. Não é aquele que está aqui dentro da igreja sentado numa cadeira. Não, isso não significa nada. Agora o que determina se a gente vai entrar nesse lugar, vai ser se a gente vive a vontade de Deus. Amém? Então Jesus, ele teve esse mesmo sentimento, né? Hoje em dia o Evangelho tem uma imagem errada. A imagem é da melhor roupa, é do melhor carro, né? É de tudo do melhor. E eu creio que Deus, ele pode abençoar isso assim. Mas tudo tem um propósito, porque às vezes Deus te dá algo para você dar para os outros. Amém? Quem crê nisso? Amém? Porque nós somos mordomos. Gente, a gente teve uma experiência tão gostosa no começo do ano, e a gente passa um tempo, a gente se esquece. A gente fez um desafio das pessoas orar e pedir para Deus: Senhor, eu preciso ofertar na vida de alguém, mas a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de um bem pessoal que você tem, né? E eu achei tão lindo que algumas pessoas, né, foram respostas de oração para momentos específicos da vida de algumas pessoas. Eu não vou citar nome para não exaltar ninguém e tudo, mas o que me veio à memória, uma atitude tão linda também. Teve num sábado, uma certa pessoa estava perguntando para Deus: Senhor, quando que é o tempo? Né? Quando que é o tempo? E aquela dúvida, eu estou confuso. E chega num domingo, ele vem para a igreja, esse irmão, mas só que um outro irmão chega aqui na igreja, né? E Deus fala para ele: sabe esse relógio que está no seu pulso? Dá para aquele irmão ali, né? E ele vai lá, e ele não pensou nele mesmo. Ele pensou em ser uma resposta para aquela pessoa. Ele pensou em fazer a vontade de Deus. Deus está falando, então amém. E deu aquele relógio, e deu para aquela pessoa. E aquela pessoa, na hora, recebeu um relógio. No dia anterior, estava perguntando quando que é o tempo. E eu ganhei um relógio hoje. Mas será que eu ganhei um reloginho para a gente ficar mais bonitinho? Não, eu ganhei um relógio porque Deus estava falando no coração dele. E tantas outras coisas que a gente viu acontecer, de pessoas desprendidas, né? Pessoas que estão abençoando umas às outras, não está pensando em si, né? O povo de Israel saiu lá do Egito e Deus falou: olha, pega todo o ouro, pega toda a prata, todos os utensílios e leva com vocês no deserto.
fazer o que com aquilo no deserto, gente? Aquilo que Deus estava dando ali atrás era para que algo seja construído, fosse construído ali na frente, que foi para construir o tabernáculo. Era para que uma vontade de Deus seja estabelecida ali na frente. Então, às vezes, Deus nos dá algo aqui atrás, mas é com o propósito de nós abençoarmos ou usarmos para a glória de Deus aquilo que Deus nos dá. Amém? Amém? Então, a imagem do cristianismo hoje, a gente precisa mudar um pouco. O tema desse ano é a gente desconstruir coisas para construir outras coisas. Então, a gente precisa desconstruir agora uma mentalidade de vir para a igreja para ficar pedindo as coisas. A gente veio para a igreja para abençoar alguém. A gente veio na igreja para servir uns aos outros. Sabe por que eu vou para a célula? Porque na célula eu tenho a oportunidade de servir uns aos outros, né? Às vezes de orar uns pelos outros, às vezes de conversar, né? Conversar um com o outro, dar uma palavrinha. Não sei, de repente ali na célula algo pode acontecer. Tudo bem, não se limita à célula. A gente precisa ser igreja da segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Porque a qualquer momento Deus pode fazer, né? Essa semana também, né, eu estava em oração, né? Gente, eu oro de vez em quando, brincadeira, né? Estava em oração, e no momento de oração ali, veio uma palavra, né? E fala assim, manda para aquele irmão lá essa palavra, né? E a palavra era bem específica para aquela pessoa, assim. E depois, no mesmo dia, a pessoa veio para casa, falou assim, pastor, né, aquela palavra que o senhor me deu foi bem na hora. Foi bem na hora. Né? Foi bem na hora que eu comecei a pensar coisas que estavam vindo nos meus sentimentos, na minha cabeça. Aquela palavra veio que, peraí, não pense mais nisso. Tem um propósito da tua vida, né? Então foi algo que a gente precisa buscar a Deus, não para sentir um refrigério, sentir aquele arrepiozinho que às vezes dá. É gostoso, né? Sentir aquele arrepiozinho, né? Mas o evangelho não é isso. Eu preciso buscar a Deus para me tornar semelhante a Ele. E se eu me torno semelhante a Ele, eu não estou pensando mais em mim. Alguma coisa eu preciso fazer para alguém. Amém? Minha bateria acabou, deixa eu abrir aqui. Ainda bem que eu tenho nos dois aqui, aleluia, né? Mas o Evangelho, ele não está limitado em coisas, em bens materiais, como muitos têm pregado aí. Mas o Evangelho, o símbolo do Evangelho, vamos lá, é bacia. O que mais? É toalha. O que mais? Espinho. O que mais? A cruz é o final. Cruz, né? Espinho, né? Chicotes. E por fim, cruz. E o símbolo do Evangelho é tudo isso. São símbolos que Deus nos deu de presente. Presente, amém? Presente. E não é, sabe como muitos falam, né? Tem algumas pessoas que falam assim, ele vai apresentar a esposa e fala, aqui minha cruz, pastor. Por mais que a minha esposa, o sobrenome dela é Cruz, tá? Ela é Cruz. Mas só que as pessoas têm um entendimento de cruz como algo de sofrimento. Algo que, sabe, tá ruim. Não, eu tô tomando a minha cruz. Peraí, gente. A cruz que Jesus ele estava querendo nos ensinar é fazer a vontade dele. Porque eu estou crucificado para as minhas vontades agora. Eu estou fazendo a vontade dele. Amém? Eu estou morto para mim e agora eu tenho o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? E Cristo Jesus teve esse sentimento, né? Lá em Mateus capítulo 25, abre lá, a gente está quase encerrando. A gente está aqui com um propósito que não é encher cadeira. A gente está aqui com o propósito da gente se tornar mais semelhante a Ele, onde a gente se afia um ao outro, onde a gente aprende um com o outro, onde a gente aqui é ministrado um pelo outro, e às vezes aqui acontece coisas que às vezes a gente não gosta, mas aqui que a gente coloca daí os princípios do reino, que é o amor, é a reconciliação, e isso a gente se torna semelhante a Ele. Sabe por que alguém, às vezes Deus permite que as pessoas pisem no teu calo? Sabe por que Deus permite as pessoas fazer algo que te fere às vezes? É necessário que venham os escândalos, a Bíblia diz. Sabe por que Deus permite? Para que você se torne semelhante a Ele. Amém? Porque é nesse momento que nós temos a rica oportunidade
dizer não para a minha vontade, para os meus sentimentos e amar como Cristo amou. Então eu preciso entender que tudo que acontece na nossa vida, Deus quer nos levar a nos tornar semelhante a Ele. Mas eu preciso entender isso, senão eu vou estar brigando com as pessoas. Amém? Em Mateus capítulo 25, Jesus, ele veio para quebrar todos os paradigmas, gente. E aqui ele conta uma pequena história, algo que vai acontecer na eternidade, que diz assim, versículo 41 em diante, do grande julgamento. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Peraí, está falando da eternidade aqui, gente, né? E é uma realidade, que a gente está falando de ter o mesmo sentimento, mas não é só isso. Agora eu preciso também entender que existe uma eternidade preparada para nós. E aqui a Bíblia diz: o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, versículo 41, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para quem? O diabo e os seus anjos. O inferno não é preparado para mim e para você, não, mas é para o diabo e os seus anjos. Mas existe alguns tipos de pessoas que vão ser enviadas para aquele lugar, que a Bíblia diz: porque eu tive fome e não me deste de comer, porque eu tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não foste me ver. E eles perguntaram: Senhor, quanto foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixar de fazer, de servir a um desses meus pequeninos, a mim deixasses de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. O Evangelho está muito conectado com o servir uns aos outros. Existem pessoas que estão passando a mesma necessidade, mas, de novo, eu estou me importando com esse tipo de pessoas, ou só estou me importando, de novo, com o meu próprio bem, porque eu quero isso, porque a minha vontade é essa. Não importa muito a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Amém? Ele nos chama para participar desse reino, mas para participar desse reino eu preciso servir. Amém? Nós não, peraí, vamos abrir um parênteses, que agora quer dizer que a gente precisa fazer um monte de coisa. A gente foi chamado para estar com o Pai primeiro. Jesus, ele chamou seus discípulos para andar com Ele primeiro, e depois para pregar o Evangelho. Nós somos chamados para estar com Ele primeiro, o melhor lugar para se estar, e esse lugar para estar é uma decisão. Intimidade é uma escolha, não é algo forçado. Algo forçado é estupro. Intimidade é uma escolha. Eu escolho ter intimidade com essa pessoa. Então, Maria escolheu ter intimidade com Jesus. É uma escolha. Eu preciso primeiro estar nesse lugar. Mas esse lugar, Efésios 2:10 fala que nós somos criados para as boas obras. Em Tiago também fala que a fé sem obras, ela é morta. Se eu tenho fé, eu preciso ter obras. E o que é obra? É ter o mesmo sentimento que Cristo teve. Jesus teve compaixão, Jesus teve humildade e Jesus teve amor. Ele serviu a cada um de nós. E para finalizar, João capítulo 13, versículo 14 ao 15. Diz assim, João capítulo 13, versículo 14 ao 15. Olha o coração de Jesus aqui. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz para vocês. Assim como eu fiz com vocês, vocês fazem com os outros também. Ter o mesmo sentimento que Cristo teve. Será que eu estou nesse lugar tendo o mesmo sentimento? Não importa muito o que a gente faz. O que importa é se nós nos tornamos semelhante a Ele. Hoje eu preciso estar mais semelhante ao meu Pai. Eu preciso estar mais semelhante a Jesus. Eu preciso estar cada dia mais perto dele. E Deus, Ele coloca, sabe, alguns exercícios espirituais para que a gente se torne semelhante a Ele.
Um dos serviços espirituais, alguns exercícios espirituais, é a adoração. Adoração. Quando nós adoramos, nós quebramos a semente de orgulho que tem no nosso coração e reconhecemos que nós precisamos de alguém maior que nós. E nós nos tornamos semelhante àquilo que nós adoramos. Jesus também deixou aqui vários versículos, várias referências, uns aos outros. Sabe, se você for fazer como é que fala, um arrastão aqui na Bíblia e pegar todas as referências de uns aos outros, o Evangelho aqui tem tudo a ver com uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. E sempre a gente, não sei se é porque meu coração é mais pastoral e quer que todo mundo fique junto, né? Porque vem aquele coração às vezes que é o evangelista, não, vamos todo mundo lá para fora, vamos sair daqui, vamos para fora pregar o Evangelho, é isso também. Mas só que a gente vai estar ganhando vidas novas se chegando, mas a Bíblia diz, o povo conhecerá Cristo se vocês se amarem. O que adianta eu vir para uma igreja onde é igual lá fora? Amém? Nós temos que ser diferentes. Nós temos o Espírito Santo. E às vezes nós estamos brigando uns com os outros e sei lá, eu cheguei num lugar assim que, sabe, eu não estou querendo saber dos meus direitos mais. Sabe? Não, eu estou certo, e ele tem que, e ela tem que, e a igreja tem que, sabe? Chega um lugar que, irmão, a gente precisa se perdoar e amar. A gente tem falhas, amém? A gente tem situações, mas a gente tem problemas diferentes, mas tem o mesmo sentimento, compaixão. Eu não estou me importando se você está fazendo ou não, eu quero, sabe, saber como está teu coração, sabe? Por favor, vamos desconstruir imagens que a gente constrói durante o tempo. Amém? Nós não queremos, Jesus ele não estava se importando com aquilo que eles iriam dar, mas Deus estava se importando com cada coração. E assim também a gente quer, sabe, lutar por isso, de se importar, não com o que você fica fazendo, mas com o seu coração. Foi por isso que ontem tem que ter um começo, né? Tem que ter um começo. E faz alguns dias que a gente está se unindo por presbitério, que a gente tem que ter um início. Talvez você fale, mas o pastor nunca me visitou, o pastor... Gente, vamos cada um fazer a sua parte, a gente está lutando por construir isso. E se todo mundo ajudar a construir isso, então sim, todo mundo conhecerá a Cristo. Por quê? Por causa do amor uns aos outros. E a gente tem falado nessas reuniões, como está teu coração? E às vezes a gente ouve algumas coisas, né? Umas coisas que a gente não espera às vezes, porque tem muita coisa às vezes borbulhando no coração e a gente não conta para ninguém. E fica aquilo, sabe, guardado. E é por isso que, como foi falado, o homem bom, fala aqui o versículo. Se os seus olhos foram bons, tudo será bom. Mas tem uma outra referência que seu coração. O homem bom tira o bom tesouro do seu coração, né? O homem mau tira más coisas do seu coração. Então é muito como está o teu coração. Se o teu coração estiver bem, você vai começar a ver as coisas de olhos diferentes. Porque aquilo que a gente vê, gente, crítica construtiva é bênção, amém? E a gente tem defeito, muitos defeitos, amém? Não somos perfeitos. Mas, quando a gente só está vendo críticas, só defeitos, será que meu coração entrou coisas assim? Porque o homem bom, ele tira o seu tesouro de dentro do seu coração. Então, meu coração precisa estar curado. Quando eu estou curado, eu consigo ver quantas coisas Deus está fazendo também. Mas se meu coração está ferido, então se está dessa forma, então o negócio está tudo bem. Por isso que a gente quer se compadecer. Então vamos se entender, vamos conversar, vamos se reconciliar, vamos se amar, vamos ser uma família. O que a gente sonha e tem lutado por construir nesse ano, desde o ano passado também. Não é uma igreja institucional, mas é uma igreja que é um corpo, é uma igreja que é uma família. É uma igreja que se importa com o teu coração também. Amém? Com o coração de cada um. Amém? Assim como Jesus fez, façamos nós também. E o mundo aguarda esse lugar, essa igreja que entendeu. Amém? A gente está lutando com nenhum ministério. Aqui precisa ser amado. Vamos se colocar de pé?
Agora, baseando em tudo isso, eu preciso olhar para dentro de mim.